Turminha, agora abra o livrinho de vocês de Ciências, volume 2, página 208. O tema da unidade 2 é Seres Vivos e Ecossistemas. Turma, vamos analisar agora essa imagem que abre a unidade 2, respondendo este questionário. Quais seres vivos e componentes não vivos aparecem na imagem? Como seres vivos, podemos perceber quem, turma? O girino, o sapo, as libélulas e as plantas. E como seres não vivos, podemos verificar a água e o ar. O que está acontecendo na cena? Podemos observar nesta cena o sapo saltando para capturar o seu alimento, que no caso é a libélula. De que os seres vivos mostrados na imagem se alimentam? Turma, o sapo, o girino e a libélula se alimentam de outros seres vivos e as plantinhas produzem o seu próprio alimento por meio da luz do sol, do gás carbônico, da água e dos sais minerais. Dos seres vivos que você conhece, quais precisam de energia para se desenvolver? Turma, todos os seres vivos precisam de energia para se desenvolver. O que você imagina que vai ocorrer com os restos do corpo dos seres vivos da imagem quando eles morrerem? Turma, quando os seres vivos morrem, seus corpinhos vão se decompor e podem servir de alimentos para outros seres vivos. Turma, esta imagem de abertura é do artista Charlie Rapp, onde ele buscou retratar a natureza, mostrando a mistura da ciência com a arte. Agora, turma, coloquem na página 212, capítulo 1. Os animais se alimentam. Iremos estudar agora a alimentação dos animais. A energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, manter-se vivos e realizar suas atividades vêm dos alimentos. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem: herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Turma, vocês já devem ter percebido que se ficarmos um período muito longo sem comida, ficamos fracos, tontos e algumas vezes podemos até desmaiar. E isso acontece porque é dos alimentos que nós e todos os outros animais retiramos as energias e os nutrientes. É dos alimentos que retiramos a energia necessária para realizar nossas atividades e para que o nosso corpo continue funcionando normalmente. Ou seja, sem alimento ficamos sem energia. Turma, a alimentação dos animais
podem ser uma forma de classificá-los. Cada grupo de animais possui sua própria alimentação. Alguns comem frutas, outros comem apenas carnes e outros comem qualquer coisa que encontrarem pela frente. Então, os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que eles ingerem. E nós iremos conhecer agora esta classificação. Herbívoros. Acompanhe a leitura, turma. Alimentam-se somente de plantas. Os herbívoros podem se alimentar de partes de plantas, como folhas, frutos, sementes, raízes, néctar e etc. O gafanhoto, o coelho e o boi são exemplos de animais herbívoros. A cutia é um animal herbívoro que se alimenta de partes de plantas. Mede cerca de 50 centímetros de comprimento. Turma, são chamados de herbívoros os animais que se alimentam de vegetais, de plantas, de frutas, néctar, sementes, raízes e folhas. Alguns exemplos de animais herbívoros é o elefante, a girafa, o coalha, a vaca, a zebra, o coelho, a ovelha e entre muitos outros animais. E os onívoros alimentam-se tanto de outros animais como de plantas. O ser humano, o lobo-guará e o tucano são exemplos de animais onívoros. O coati é um animal onívoro que se alimenta de frutas e animais invertebrados. Mede cerca de 60 centímetros de comprimento sem a cauda. Turma, são chamados de onívoros os animais que se alimentam de plantas e de outros animais. Eles consomem tanto carnes como os vegetais. Digamos que esses animais têm uma alimentação bem variada. Alguns exemplos de animais onívoros são o urso, o morcego, o jabuti, o porco, o gambá, o chimpanzé, o avestruz e diversos outros animais. E os carnívoros alimentam-se somente de outros animais. Os carnívoros costumam matar animais que lhes servem de alimento, como uma serpente ao comer um rato. A joaninha, a onça e o tubarão são exemplos de animais carnívoros. A raposa brasileira é um animal carnívoro que se alimenta de aves, roedores e insetos, como o gafanhoto. Mede cerca de 60 centímetros de comprimento sem a cauda. Turma, são chamados de carnívoros os animais que se alimentam apenas da carne de outros animais. A maioria destes animais carnívoros são caçadores, são predadores. Eles matam para comer e para sobreviver. Alguns exemplos de animais carnívoros são o louva-a-Deus,
o lobo, a raposa, o leão, o falcão, o gavião, a coruja, o tubarão, a baleia, o golfinho, o tigre, a onça, o jacaré e diversos outros animais. E por fim, os detritívoros alimentam-se de restos de plantas e de animais em decomposição. Também são detritivos animais que se alimentam de fezes de outros animais. Os exemplos mais comuns são os urubus, as hienas e algumas espécies de besouros e moscas. O urubu-rei é um animal detritívoro que se alimenta apenas de carcaça de animais mortos. Sua envergadura mede cerca de 80 centímetros. Turma, são chamados de detritívoros os animais que se alimentam de restos de animais mortos e de plantas mortas, ou seja, de partes mortas de outros seres vivos. Esses animais não têm grande carisma entre as pessoas, porque suas comidas estão associadas a doenças, a sujeiras, a carniças, né? Mas são animais importantes para o nosso ambiente, porque eles trabalham na decomposição da matéria. Alguns exemplos de animais detritivos são os urubus, né, os moluscos, besouros, moscas. Portanto, turma, os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que eles ingerem. Eles podem ser herbívoros, alimentam-se apenas de vegetais, podem ser onívoros, alimentam-se de plantas e de outros animais, podem ser carnívoros, que alimentam-se apenas de carnes, e podem ser os detritívoros, que alimentam-se de plantas e animais já mortos. Turma, agora vamos para a atividade da página 213. Na primeira questão, essas frases elas estão erradas. Vocês vão ler e corrigir essas frases, escrevendo as informações certas. E na segunda questão, vocês irão comparar seus lindos dentes com os dentes mostrados na imagem e escrever na letra A se seu dente parece com a de um animal herbívoro ou carnívoro e explicar o porquê de sua afirmação. E na letra B, vocês vão explicar a importância de cuidar dos dentinhos para a alimentação. Certo, turma? Beijos e até a próxima aula.